A Voz do Campo esteve na Fundação Getúlio Vargas, no agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, na coordenação de agronegócio, reencontrando Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, um dos grandes nomes do agro brasileiro. Satisfação, doutor Roberto, lhe encontrar novamente. Vamos falar um pouquinho de agro, mas eu também quero falar um pouquinho de saúde, porque o doutor Roberto parece que está mais jovem, mais novo, para nos passar para nós e para os nossos ouvintes da Voz do Campo que fórmula é essa do sucesso na saúde. Lhe ver tão bem assim, tão jovem, tão renovado, tão para cima, como diz a meninada aí. Foi muito bom lhe encontrar, doutor Roberto. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu que tenho um prazer muito grande em encontrar com você e conversar com o seu pessoal todo por esse Brasil afora, esse povo que constrói o Brasil real, o povo da roça. Pois é, o produtor que gera alimento e energia e toda essa riqueza no Brasil, né? Esse é um negócio interessante. Hoje, o agronegócio brasileiro já responde por um quarto do PIB nacional, gera um terço dos empregos do país e é o responsável pelo saldo comercial positivo da balança internacional brasileira. Com uma característica interessante, nós temos hoje 12 milhões de desempregados no Brasil. O único setor que empregou no ano passado foi o agronegócio. Então, nós continuamos ainda ajudando muito o país. Agora, é essencial que a gente demonstre isso para a sociedade brasileira e traga para o nosso lado da sociedade brasileira. Nós somos irmãos do consumidor brasileiro. Não existe produtor rural se não houver consumidor. Então, o consumidor é essencial para a gente. Por outro lado, nós somos essenciais para o consumidor também, porque senão vai ter que importar alimentos de fora, comprometendo a balança comercial brasileira. Então, a relação entre o produtor e o consumidor é uma relação de irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Ou seja, são ambos peças do mesmo corpo, o corpo Brasil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta um pouquinho fora do agro, mais abrangente. Este é o Brasil que o Roberto Rodrigues, quando era jovem, sonhava? Que Brasil é esse que o senhor está vendo hoje? É o que o senhor imaginava quando era menino? Marcelo, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu estou com 74 anos. Eu nem me lembro o que eu pensava quando era menino. Mas eu acredito que uma das formas de você manter vitalidade é você estar sempre projetando para frente, olhando para frente, planejando, sonhando e construindo. E o sonho que eu sempre tive, a vida toda, desde que eu me lembro por gente, e hoje é mais intenso, é o seguinte, Marcelo. Não existe paz onde houver fome. De modo que o papel do Brasil no mundo contemporâneo é o papel de acabar com a fome. Global, é o papel da segurança alimentar. Então o Brasil tem que se transformar no grande supridor mundial de alimentos, energia, fibras, e por via de consequência, ser o campeão mundial da paz. Então o meu sonho, alimentado há mais de 70 anos, e hoje mais presente, é que o Brasil seja o campeão mundial da paz, sendo o campeão mundial da segurança alimentar. Esse é o nosso destino e nós vamos cumpri-lo. Pois é, falando na linguagem do futebol, falta quantos jogos para o Brasil ser campeão ainda na reta final, nesse mata-mata, falta quantos jogos para o Brasil ser esse campeão, hein? Faltam alguns jogos, mas depende um pouco do técnico. E o técnico, nesse caso, é o governo, né? Que tem que... Nós, jogadores, produtores rurais brasileiros, somos craques. Agora tem que ter uma estratégia para que a gente ganhe o campeonato. Com logística adequada, uma política de renda consistente, com reformulação do crédito rural, um seguro rural digno do nome, com uma política comercial que abra mais mercados de forma eficiente, inclusive agregando valor à matéria-prima, com investimento em tecnologia cada vez maior, porque você não compete sem produtividade e não tem produtividade sem tecnologia, e também mexendo em algumas legislações que ficaram obsoletas, trabalhista, previdenciária, que elas interessam ao país inteiro. Aliás, tudo isso estou dizendo, interessa ao país inteiro. Política de renda, política comercial, logística, tecnologia, tudo isso interessa ao Brasil inteiro e o agro é um beneficiário direto e indireto desse processo todo. Então, uma estratégia que contemple tudo isso tem que ser assumida pelo técnico, que
que é o governo. Nós estamos jogando bem, estamos ganhando o campeonato, estamos na ponta da tabela, mas temos que chegar em boas condições técnicas no fim do campeonato. E o Maracanã vai ser o Cerrado Brasileiro. É lá que vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. E nós vamos levantar essa taça, viu, Marcelo? Agora, precisa o técnico ajudar um pouco também. Pois é, e o senhor acredita que estamos no caminho? Estamos. Acredito que sim. Nós temos hoje um ministro da Agricultura, o Brian Maggi, que conhece profundamente a agricultura, como produtor que é. Conhece gestão pública, foi governador do estado agrícola mais importante do país durante 2 mandatos. Conhece muito bem como as coisas acontecem no parlamento brasileiro. Ele mesmo, senador da República. É bem relacionado com a classe rural, um líder rural que ele sempre foi. Então ele tem todas as condições para implantar a estratégia que nós precisamos. Está caminhando nessa direção. Além disso, a dependência que nós temos da área internacional é univitelina. E o Serra está com um discurso muito ligado a gente. O presidente da República, Michel Temer, fez um discurso na ONU, há poucos dias na abertura do evento internacional da ONU, defendendo a redução do protecionismo agrícola desenvolvidos para aumentar a nossa competitividade. Então, o governo como um todo está envolvido nesse processo. Além disso, nós temos uma frente parlamentar hoje, ligada à agropecuária, no Congresso Nacional, muito eficiente. De deputados e senadores competentes. O Rio Grande do Sul tem uma senadora que eu digo que é a Anita Garibaldi do agro brasileiro, a Ana Amélia, é uma mulher extraordinária, defensora de deputados notáveis, como o Heinz e outros deputados que nos ajudam muito, o Jerônimo, nos ajudam muito. Então nós temos um governo olhando para a agricultura, um parlamento olhando para a agricultura, e a classe rural mais unida, cada vez mais consciente da necessidade de sua organização. E, sobretudo, a sociedade urbana olhando para o agro com amizade, com respeito, com admiração. Isso tudo nos leva a acreditar que estamos num umbral de um novo tempo. Um tempo que o Brasil realmente vai exercer aquilo que tem o potencial para exercer com o apoio de toda a sociedade brasileira. Pois é, e é imprescindível a união de tocar a sociedade como um todo, né, doutor Romero? Claro. Não pode haver divisão. O Brasil é um só. O urbano e o rural são um só. Bom, acompanha a Voz do Campo na entrevista com o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Francisco Villa, nosso parceiro da Sociedade Rural Brasileira, o Rodrigo Minghini e também a Fernanda Falcão estão conosco aqui na GV Agro, com esta visita especial ao Roberto Rodrigues. Francisco Villa, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ministro. Queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta ao professor Roberto Rodrigues, além de ministro, além de presidente internacional das cooperativas, então ele tem sido professor durante muitas décadas. Nós vivemos na economia de conhecimento. Nós temos demanda para alimentos crescendo. Nós temos todas as condições de oferta, mas traduzir a oferta para atender à demanda, nós precisamos de seres humanos que precisam aplicar cada vez mais conhecimento. O que o governo e a sociedade e os municípios poderiam e deveriam fazer para assegurar uma maior educação na área rural? Isso começa nas escolas, passa nos cursos técnicos e também nas universidades. Me parece que a universidade está mais ou menos resolvido, mas na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, o técnico agrícola é o pilar do avanço tecnológico na agricultura. Como o senhor está vendo esta situação no Brasil? Vila tem toda a razão. O técnico agrícola está para o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, o zootecnista, o engenheiro florestal, assim como o enfermeiro está para o médico, não é? E ambos têm uma relação muito íntima para que o trabalho flua de maneira adequada. Então, nós precisamos realmente incrementar escolas de nível médio para que esse tema que você levantou muito bem, que é o tempo do conhecimento, esse é o tempo do conhecimento, e é o conhecimento que faz a diferença, funcione no agro brasileiro.
Acredito que nós estejamos evoluindo nesse processo também. Aqui no estado de São Paulo, nós temos as FATECs e as escolas de nível médio que estão crescendo e atendendo cada vez mais profissionais. Mas acho que tem também aqui um tema relevante, que é o interesse nesse profissional das empresas e instituições. Cada vez mais as empresas ligadas ao agro, empresas de insumos, de equipamentos agrícolas, de crédito, de extensão, precisam ampliar o conhecimento técnico. E também as instituições, cooperativas, associações de classe de maneira geral, sindicatos rurais, todos têm que buscar o técnico de nível médio para acoplá-lo ao trabalho científico do agrônomo. E aqui há um ou dois temas, um tema central, é o tema da informação de mercado. Não é? E hoje isso está evoluindo bastante no Brasil. Você vai numa fazenda moderna brasileira, vai lá em Passo Fundo, com certeza na fazenda da Fernanda, tem lá um técnico ligado no computador, sabendo qual é o preço de Chicago hoje da soja, se choveu na Argentina, como é que está o frete em Roterdã, se está tendo demurragem no Porto de Paranaguá ou de Santos. Então, hoje, essa informação é essencial para tomar decisões adequadas para o produtor rural. Cada vez mais. Mercado, notícias de clima e de infraestrutura e logística para deslocamento de produtos. Isso tudo é essencial e é um papel que o técnico de nível médio tem que ter cada vez mais para levar essa informação a quem decide no nível da cooperativa, da empresa profissional e do produtor rural. Fernando Falcão, que também nos acompanha aqui em São Paulo, nessa entrevista com o Dr. Roberto Rodrigues. Fernando, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sr. Roberto Rodrigues. É uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de saber quais, na sua opinião, serão os principais desafios que nós enfrentaremos como sociedade, como um todo, não apenas no agro, mas como brasileiros, e o que nós devemos fazer para enfrentar e vencer esses desafios que certamente virão. Bom, de certa maneira, Fernanda, já falamos um pouquinho sobre isso. O desafio central, do meu ponto de vista, é você convencer o Estado brasileiro, veja bem, não é o governo, o Estado brasileiro, da importância do agro para o Brasil. Não a importância do agro, para o Brasil. Se você examinar o que os países desenvolvidos fazem hoje, em termos de protecionismo agrícola, e olhar as raízes disso, você vai encontrar uma coisa interessante. O subsídio agrícola, ou os estímulos à produção rural nos países ricos, só existe para garantir alimento para a população daquele país. Não é para garantir a sobrevivência do produtor rural. É uma consequência. O produtor é um instrumento para a riqueza e desenvolvimento do país de maneira geral. Então, o subsídio, a proteção, é para que haja certeza de bem-estar nacional. O produtor se beneficia disso. De modo que as sociedades, os estados nesses países todos, sociedade, governo, executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, olham para o agro como um setor fundamental para que o país viva em paz e para que haja equilíbrio social no país. Aqui no Brasil não chegamos a isso ainda. Acredito que a gente tenha tido um processo de urbanização muito rápida e a gente se esqueceu um pouco da origem rural que todos temos. Não só se esqueceu, como, de certa maneira, desprezou a sua origem, porque todo mundo que foi em busca de renda na cidade, em busca de um emprego melhor na cidade, de bem-estar, de conviver melhor com os seus iguais, de certa forma, desprezou o agro. Isso criou uma distância entre o Estado brasileiro e o agro, que nós temos que resgatar. Como? Mostrando que o agro é o país, e o país é o agro, e que uma estratégia para a agricultura, na tua pergunta, logística, educação, que o Vila levanta tão bem aqui, em todos os níveis, saúde, tudo isso depende de uma relação estreita entre o agro e o urbano. São peças íntimas do mesmo corpo. Então, eu acho que o que falta para a gente é uma comunicação melhor, mostrando exatamente esse tema. Um não vive sem o outro. O rural
não vive sem urbano. O que seria de nós, produtores, se não houvesse consumidor? Estaremos liquidados. Então, essa relação tem que ser cada vez mais cultivada e tem que ser transmitida para as autoridades governamentais, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. Porque se não houver essa transmissão, as instituições governamentais tendem a replicar aquilo que elas sentem, que é mais urbano do que rural. Então, ou nós fazemos essa ligação íntima e mostramos isso com clareza, ou nunca teremos a estratégia necessária para o país ser o que o mundo espera que ele seja. Hoje, há uma visão da FAO, da OCDE, de que nos próximos 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20%. Em 10 anos, 20%. O que parece fácil para nós, 2% por ano, moleza. Não é moleza. No mundo não é moleza. Por quê? Porque a União Europeia cresce no máximo 4%. Canadá e Estados Unidos, no máximo 15%, provavelmente 12% a 13%. A Oceania, 15% a 17%. Os grandes países da Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia, entre 20% e 27%. Então, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, a visão da Europa, da OCDE e da FAO é que o Brasil precisa crescer 40%, o dobro. Isso é uma coisa notável. É o mundo pedindo para o Brasil crescer 40% na oferta de alimentos para que o mundo cresça metade, 20%. Então, é uma demanda que nunca houve antes. Nós estamos de costas para isso, sem olhar esse notável fenômeno global de pedir ao Brasil, por favor, Brasil, cresça a 40% em 10 anos para que não falte comida no mundo. Isso só acontecerá se estivermos todos unidos, o urbano e o rural, por uma estratégia política para defender o nosso segmento. Rodrigo Minghini, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. Um grande prazer em estar conhecendo você pessoalmente. A minha pergunta ela é uma pergunta bem simples. Hoje nós temos conhecimento, eu acho que o brasileiro tem, o produtor realmente que está ligado ao agronegócio, tem bastante conhecimento. E hoje nós temos o setor público e o setor privado também investindo em pesquisa e extensão. Mas nós vemos muitas culturas, grandes culturas como soja, milho avançando e algumas culturas que nós podemos estar investindo e rotacionando culturas, enfim, que nós poderíamos estar estudando particularidades de cada região. Na sua visão, o que o produtor precisaria fazer para que ele se mantenha no negócio, não dependa apenas de uma cultura, mas que ele possa diversificar? E o que os órgãos públicos poderiam fazer para que isso realmente tenha uma continuidade? Porque hoje nós vemos que o êxodo rural ele é muito grande hoje no campo. Só que o que acontece? Se o produtor se manter, se diversificar e ganhar dinheiro, ele vai se manter. Quais são as ações que a gente pode estar fazendo para que o produtor realmente se mantenha e que ele realmente seja valorizado com isso daí? Bom, isso é quase que uma palestra, né, Marcelo? Mas eu vou tentar responder a pergunta dele de maneira objetiva. Você tratou de um tema essencial, e que é o seguinte: tecnologia. Né? As empresas públicas, as empresas privadas investem em tecnologia. E o produtor rural brasileiro já se deu conta que ele só será competitivo se usar tecnologia. Isso é um tema conhecido e reconhecido. No entanto, não é com o mesmo grau de preocupação ou de eficiência que 100% dos produtores cuidam de gestão. Tecnologia, todo mundo busca e sabe que é essencial. Gestão ainda não é um tema universalmente assumido no Brasil. Outro dia fui a uma reunião de produtores de cana-de-açúcar, amigos meus, eram 30 produtores. E eu perguntei, quanto custa uma tonelada de cana? E tinha 30 valores diferentes. Né? E se você não tem clareza de quanto custa o teu produto, como é que você vai saber por quanto você pode vender o teu produto para ter... Né? Então, nós ainda temos que evoluir muito na área de custos de produção, controle de estoque, recursos humanos, gestão de recursos humanos. Hoje, uma colhedeira custa aí R$1 milhão, com todo o aparato em torno dela. Você tem que ter uma pessoa muito preparada para dar aquilo, conhecer computação,
né? GPS funciona. Então, tem que investir em gente. Recursos humanos hoje são essenciais. Então, tem que trabalhar com gente próxima de você, treinar e remunerar bem, para que essas pessoas tenham prazer em trabalhar com você. Hoje, a questão tributária é essencial. O ICMS, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o diferimento. Você pode, com esse diferimento, comprar equipamentos agrícolas. Então, conhecer bem a questão tributária e fiscal é essencial. Conhecer bem a questão financeira. O juro no Brasil é um negócio astronômico. Não tem cabimento o juro que nós pagamos no Brasil. Né? Tem que baixar isso. Nem investimentos virão com juros dessa natureza. Mas o fato é que tem juro muito alto. Então, você não pode tomar créditos em juros que você não consiga pagar. Por outro lado, o teu saldo de caixa tem que ser aplicado com um juro adequado. Então, esse equilíbrio no conhecimento financeiro é essencial para o produtor rural brasileiro. Gestão ambiental. Hoje, esse tema é um tema da competitividade. Se você não for sustentar a sua atividade produtiva, você não vai ter mercado, cada vez mais. Então, a questão ambiental exige uma gestão cada vez mais relevante. Gestão de risco. Hoje, muitas vezes, o comércio agrícola tem que ser feito com hedge, com aplicação em bolsas, olhando o futuro. Eu, quando ministro, criei os instrumentos de comercialização que estão hoje aí, CDCA, LCA, que estão hoje ocupando mais da metade do criador rural brasileiro. Mas ainda pouca gente usa. Quem usa são as cooperativas, as empresas e os bancos e os fundos. O produtor rural usa pouco. Então, gestão transforma num tema tão relevante quanto a tecnologia. Inclusive, a gestão da tecnologia. Né? E acho que falta aí uma questão ainda principal, que é a gestão da comunicação, do relacionamento. Então, esse é um tema, na tua pergunta. Né? Outro tema é a questão associativa. Né? O Brasil é um país muito grande e muito díspar. Você não pode dizer que é igual o produtor da Serra Gaúcha ao produtor de Rondonópolis, ou do Espírito Santo, ou do Agreste Nordestino, ou da Amazônia. São mundos edafoclimaticamente diferentes, etnicamente diferentes, culturalmente diferentes, fundiariamente diferentes, tecnologicamente diferentes. Então, as disparidades são tantas que é muito difícil ter uma harmonização de interesse na agricultura. Mas é essencial que isso aconteça. Né? Com o fortalecimento das entidades de classe, as cooperativas hoje, no Brasil, já representam metade do valor da produção. Tem que fortalecê-las cada vez mais, associando-as aos interesses capitalistas do mercado, tendo em vista que o Brasil é um país liberal e está disputando mercados no mundo inteiro. Então, acredito que além da tecnologia e o desenvolvimento do conhecimento com a ciência pública ou privada, a gestão do produtor rural ganha cada vez mais importância no cenário da competitividade. Doutor Roberto, logística, crédito rural são coisas que a gente vê no cotidiano do produtor, da voz do campo também. Isso tudo depende de decisão política. O senhor acredita a curto prazo em decisões políticas que realmente vai impactar o agro para melhor? Marcelo, eu acredito. Agora, vamos ser realistas, né? O Brasil está quebrado. Infelizmente, erros sucessivos de governos passados levaram o país a uma situação financeira complicadíssima, uma dívida interna brutal, um desemprego sem precedentes, uma inflação que não era esperada, custo do Brasil sem ter sido resolvido. Então, o Brasil está quebrado. O novo governo tem que tomar decisões que não são populares. Arrumar a casa vai custar caro. Né? O tema que está hoje no Congresso Nacional e que é relevante, que é o tema de um limite de gastos públicos, tem um custo. O tema da eleição trabalhista tem um custo social e político. O tema da mudança da Previdência são todos temas pesados que o governo está anunciando que vai enfrentar. Claramente. Terá uma oposição dura. Se o governo conseguir resolver essas questões, isso gera o quê? Confiança. E a confiança é o capital essencial para qualquer governo ter tranquilidade para seguir governando. Temos um mandato curto, 2 anos e pouco, até as eleições de 2018. Então o governo não pode perder um minuto de tempo. Tem que recuperar a confiança da sociedade com esses ajustes todos e esses acertos todos
custoso do ponto de vista político. Mas, ou faz isso, ou nós vamos ter mais um período duríssimo para o país. De modo que eu acredito, sim, que o governo vai fazer essas coisas. E se fizer, acredito sim, que como consequência desse ajuste todo, a agricultura será beneficiada, direta ou indiretamente. Não adianta nada eu ter uma boa remuneração pelo meu produto se eu não tiver um salário digno do consumidor para comprar o meu produto. Não adianta nada eu ter uma ferrovia que leve meu produto para o porto se essa ferrovia não beneficiar o consumidor brasileiro de maneira geral no mercado interno. Então, acredito que um governo recuperando a confiança da sociedade e fazendo os ajustes duros, porém necessários, levará a agricultura a uma condição melhor. Corrupção no Brasil, doutor Roberto? Institucionalizada, não é? Mas, vamos reconhecer, a Lava Jato está fazendo um papel histórico no país, né? Como já aconteceu em outras ocasiões em outros países do mundo, com a mãos limpas na Itália, Lava Jato está dando uma ressurreição para a alma brasileira. O povo se sente gratificado por ver que grandes empresários, políticos de relevo, gente que estava acima de qualquer denúncia, está pagando o pato com a justiça. A justiça está funcionando. Então, o Lava Jato é uma coisa notável que tem que ser estimulada e o povo brasileiro está agradecido à Lava Jato. Então, a corrupção está levando uma pancada que merece há muito tempo. O pós-Temer, um mandato curto, 2 anos, o senhor falou, daqui uns dias vamos estar lidando aí com eleição para presidente da República. Como é que o senhor está vendo o futuro do Brasil em termos de lideranças, o pós-Michel Temer? Bom, agora se faz uma pergunta que eu não sei responder porque eu não entendo de política. De política eu não entendo, eu entendo de agricultura um pouco, política eu não entendo nada de política. Mas eu converso com os políticos, com quem entende de política, né? E é um pouco isso que você falou. Tem que surgir lideranças novas no país. Nós precisamos renovar as lideranças, renovar o entusiasmo do povo brasileiro em torno de projetos, de ideias. E isso tudo, naturalmente, passa, Marcelo, pela reforma política, né? Esse governo presidencialista de coalizão não está funcionando mais. Nós vimos, claro, o governo passado, o país foi destroçado por esse modelo. Então tem que reformar a política. O que tem que ser feito? Provavelmente tem que diminuir o número de partidos. Tem partidos demais. A maior democracia do mundo nos Estados Unidos, quanto partido tem lá, quanto partido tem aqui? Mais de 30 partidos aqui. Tem cabimento isso tudo, né? E outra, são tantos partidos que misturam as ideias, os programas, tudo igual. Você não sabe o que um quer, o que o outro não quer, salvo os radicais. Então, diminuindo o partido. Provavelmente, nós temos que mudar para um modelo parlamentarista, né? Mitigado, né? Nós precisamos ir para o voto distrital misto também. Nós precisamos acabar com a reeleição. A eleição mostrou que há um fator de corrupção, que é o tempo agora há pouco você mostrou. O cara é eleito para prefeito, governador, presidente, no dia seguinte trabalhando para a reeleição. Tem que acabar com isso. Aumenta o mandato, dá 5, 6 anos de mandato, mas um mandato só. Tem que tratar direitinho o tema do financiamento de campanha. Tá, hoje aí na pauta de novo, mais uma discussão, precisa dar igualdade de condições para todo mundo funcionar. Enfim, nós temos que fazer uma reforma política que leve a um modelo efetivamente liberal. O modelo liberal tem 2 características fundamentais. Primeiro, igualdade de oportunidades. Todo tem que ter a mesma oportunidade. O candidato e o eleitor. E segundo, tem que ter liberdade de expressão, de movimento, liberdade na acepção da palavra. Com essas 2 colunas dorsais, igualdade de oportunidades e liberdade, inclusive para a imprensa, sem dúvida, nós teremos um modelo político melhor. E lideranças surgirão a partir disso. Eu quero lhe fazer um convite, doutor Roberto. O senhor fazer parte da campanha da Voz do Campo, uma campanha simples, mas profunda, nobre, eu considero. Nós tivemos uma experiência recentemente nos Estados Unidos de ver o orgulho americano do amor à pátria que eles têm, e a gente lançou essa campanha O Agro Ama o Brasil, do produtor, do fazendeiro, do granjeiro, colocar a bandeira do Brasil em frente à sua fazenda, na sua propriedade, enfim, as pessoas estão aderindo, estão tirando foto e mandando para a Voz do Campo, e nós estamos divulgando e assim estamos compartilhando essa coisa boa.
cívica aqui no Brasil de colocar a bandeira na sua propriedade. O senhor nos ajude nessa campanha. Marcelo, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela campanha. Isso é patriotismo. Você desperta o espírito cívico do povo brasileiro que já anda meio sofrido. Então, parabéns. É uma campanha nobre, vale a pena. Segundo, eu já tenho na Fazenda, bandeira do Brasil, há muitas décadas. A bandeira está até um pouco amarelada já lá. Vou tirar uma fotografia e mandar para você. A nossa bandeira funcionando em frente ao escritório da Fazenda, aberta em 1897. E está lá firme, produzindo para o Brasil. Que bom, muito obrigado pelo apoio aí. Doutor Roberto, muito obrigado também pela atenção, a receptividade para nós da Voz do Campo, de mais uma vez nos receber aqui em seu escritório. Um grande abraço e esperamos revê-lo outras vezes. Marcelo, eu que fico orgulhoso de merecer a atenção de vocês, sua particularmente, das pessoas que eu acompanho e principalmente dos seus ouvintes, porque é o povo brasileiro que constrói o Brasil. E conversar com o povo brasileiro é uma forma de ajudar a construir o Brasil. Muito obrigado a você. Ok. Roberto Rodrigues, coordenador de agronegócio na Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura, aqui na Voz do Campo, especial em São Paulo.